Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Uma passagem muito conhecida, é uma parte da narrativa, da história, do nascimento do nosso Senhor Jesus. E nós estamos às vésperas do Natal. E as pessoas, a maioria delas conhecem essa história, talvez muitas vezes não com tantos detalhes, muitas vezes não com tantas informações, mas nós vemos aqui que desde que o Senhor Jesus nasceu, algumas coisas começaram a acontecer na região do Oriente Médio, mais precisamente em Israel e nas cidades de Jerusalém e na cidade de Belém. Jesus, quando nasceu, o anjo do Senhor apareceu a alguns pastores no campo. Era noite e alguns pastores estavam no campo apacentando o rebanho, e o anjo apareceu dizendo que o Rei dos Reis havia nascido. Então os pastores foram até a cidade de Belém e encontraram o Senhor Jesus, o recém-nascido ainda envolto em panos e deitado na manjedoura, onde os animais se alimentam. Isso fica registrado para nós. Essas personagens que são envolvidas na história, no fato, vão endossando a própria história. Mas passado um tempo, Jesus tendo nascido, passado mais ou menos uns 2 anos do nascimento de Jesus, ele já estava em casa com seus pais, ainda em Belém, e surgem alguns homens vindo do Oriente, homens que a Bíblia não diz quantos eram e nem quais eram seus nomes. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que, quantos magos? Uns. É indefinido, né? Mas não diz o número. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Não tem nome aqui. Então não sabemos quantos são. Poderiam ser 2. Uns. É mais de um. Pode ser 20. Pastor, mas eles deram 3 presentes para Jesus. Também não quer dizer nada. 3 podiam dar um mesmo presente. Outros 4 outro presente. 12 outros podiam dar um outro presente. Qual é o problema? A questão é que esses homens estão vindo da região do Oriente. E aqui refere-se à região de Babilônia, uma parte do Iraque. Esses homens estão vindo dali, trazendo do melhor que aquela região possuía, que de fato era o ouro, o incenso e a mirra, substâncias caras. Eles viajam mais de 1000 quilômetros, olhando uma estrela que de repente apareceu e nunca foi vista. Nunca havia sido vista e nunca mais foi vista depois daquela ocasião, porque é uma estrela exclusiva. Perguntaram quando chegaram em Jerusalém: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, a estrela dele, que indicaria o nascimento de Jesus. E esses magos aqui, não necessariamente eram pagãos, porque lá naquela região de Babilônia, os sábios eram chamados de magos, os sábios eram chamados de videntes. Nós vemos na história de Daniel, que foi profeta na Babilônia durante 3 reis reinados, ele sendo chamado de vidente. Então não necessariamente eles eram pagãos. Quando o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, lá assentou-se muitos judeus, e a história ela foi se perpetuando naquela região. Esses magos podem ser descendentes daqueles judeus que foram para o cativeiro e ficaram no decorrer dos anos estudando as profecias para esperar o Messias. Essa sempre foi a grande esperança dos judeus, a vinda do Messias, do Redentor. E eles aparecem
dizendo: nós vimos a sua estrela. Alguém estava estudando: pastor, mas isso não é astrologia? Não é, porque havia uma profecia no livro de Números, no capítulo 24, no versículo 17, dizendo que uma estrela procederia de Jacó. Israel, uma estrela procederia de Jacó, e de lá, de Israel, subiria um cetro, um reinado. Ou seja, aconteceria em algum momento da história a aparição de uma estrela que indicaria que o rei, porque é cetro, que o rei chegaria. Então, certamente os estudiosos, os escribas, estavam observando as profecias. Haverá uma estrela que vai aparecer quando o rei dos judeus nascer. E quando eles viram essa estrela, porque não é normal, porque ela nunca havia sido vista, porque se fosse vista, alguém já teria procurado o rei dos judeus antes. E nunca mais foi vista, porque não há na história nenhuma narrativa de ninguém mais dizendo: cadê o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Isto foi uma situação exclusiva. Vimos a sua estrela no Oriente, a estrela que indicaria o seu nascimento, e viemos a adorá-lo. Isto aqui é muito importante, porque é tudo que o ser humano deveria fazer para que a humanidade fosse muito melhor, para que esse mundo estivesse muito melhor, se o homem e a mulher, que quando ouvisse falar desse Jesus, fosse até ele para adorá-lo, desse a ele aquilo que só ele é digno de receber: adoração. Porque as coisas vão de mal a pior, porque a humanidade adora a qualquer coisa, muitas vezes tirando a exclusividade do único Deus, não valorizando nem na época que diz que é o aniversário dele. Sabemos que ele não nasceu dia 25 de dezembro, mas mesmo assim dizendo que Natal, 25 de dezembro, é nascimento de Jesus, e muitas vezes ele é o menos lembrado nessas épocas, é o que menos recebe presente, é o único aniversariante que não recebe presente no aniversário, é o único aniversariante que tem um concorrente na mesma data, ser mais reverenciado do que o nascido. Então isto traz consequências para a humanidade, porque o que parece ser muitas vezes insignificante para um adulto, que já às vezes tem as suas convicções, mas não é insignificante para uma geração que começa a vida, e começa a vida já deixando de adorar o nascido, começa a vida já com expectativas de uma data, porque vai ganhar um presente, porque as luzes vão piscar, porque vai passar um caminhão jogando bala, porque alguma coisa vai acontecer entre a família, mas não cresce sabendo que aquela data deveria se parar para adorar o nascido rei dos judeus. E assim vai uma geração após geração. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E eles de fato trouxeram presentes que trazem símbolos. O versículo 11 diz no final que eles ofertaram dádivas, ouro, não sabemos a quantidade, porque não sabemos quantos magos eram. Pobres é que não eram, porque quem dá ouro de presente, pobre não é. Quem viajava essa distância tinha boas condições de vida, certamente. Eles eram homens com boas profissões em palácios, porque isso aqui era uma profissão muito importante para os reis. Ouro, que simboliza a divindade, que simboliza a realeza. O ouro fala da divindade do menino que nasceu. O ouro fala da realeza do menino que nasceu. Ou seja, não nasceu apenas um rei, era Deus nascendo homem, para poder redimir a mim e a você de uma eternidade de condenação. É isso que simboliza o ouro. O incenso, que simboliza, que representa a adoração. Incenso representa a devoção, representa a adoração. É o que Deus pedia no tabernáculo, que se oferecesse a ele um cheiro agradável, um perfume suave. E a vida de Jesus foi uma vida de adoração ao Pai, uma vida de entrega total a Deus, ao seu Pai. Tudo que ele dizia, ele se reportava ao Pai quando orava. Quando alguém dizia que ele era bom, ele dizia: não, bom é o Pai. E quando alguém dizia: mas você não vai comer, ele disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tudo que ele fazia era para o Pai. Uma verdadeira vida de devoção entregue ao Pai. É aquilo que o incenso representa nesse presente. Claro que ele recebeu de fato o presente, mas são simbólicos também. Tem representações importantes. A mirra já estava falando da sua morte, porque a mirra se usava para embalsamar defuntos. Se passava nos corpos dos mortos a mirra, para que se fizesse todo o processo do enterro. Então já estavam
de certa forma reconhecendo as profecias que se cumpririam em Cristo, que nasceria o Rei dos Judeus, o Emanuel, o Deus conosco, do versículo 23 aí do capítulo 1, Deus conosco, que seria um exemplo para a humanidade de adoração plena, de devoção total ao Pai. Ele veio nos ensinar que é possível viver dedicado a Deus totalmente quando nós assim queremos, mesmo passando pelas mais difíceis tentações, mesmo enfrentando as mais difíceis perseguições, porque se tem alguém que foi tentado, foi Jesus. Se teve alguém que foi de fato perseguido, foi Jesus. E mesmo em face da morte, ele orou dizendo: cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha. Mas a mirra em qualquer homem, em qualquer outro ser humano, terminaria na representação da morte e do sepultamento. Mas graças a Deus, que ali não estava um homem qualquer, ali não estava nascendo uma criança qualquer. Eles disseram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Esse Rei dos Judeus, eles disseram no versículo 6, a palavra diz, está escrito pelo profeta: ele será o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Meus irmãos, aqui a mirra não ia conter o corpo do nosso Cristo dentro da sepultura, ela não teria esse poder. No máximo, só ficou os panos que envolveram Jesus, perfumados com a mirra, porque quando foram procurar o corpo embalsamado com a mirra, a sepultura já estava aberta e o corpo não estava mais lá, porque ele ressuscitou conforme a palavra havia dito. E é por isso, é só ele que merece adoração total, plena e exclusiva. Para os pais, esses presentes foram extraordinários. Você já imaginou receber isso? Alguém trazer preciosidades, dizer isto é para o seu filho. Ah, filhinho, papai e mamãe ficam muito felizes. O que filhinho vai ver? Até saber o que é. Isto aqui financiou a infância de Jesus, financiou a viagem deles para o Egito. Quando o rei Herodes ouviu os magos dizendo: agora o rei dos judeus nasceu. Mas Herodes era o rei dos judeus. Como é que nasceu o rei dos judeus? Então ele disse: nasceu o meu competidor, nasceu o meu adversário, tenho que dar um jeito. E por isso ele ordena a morte de todas as crianças até 2 anos de idade, para matar todos os meninos judeus. Como é que um carpinteiro de Nazaré, lá em cima na Galileia, que vai até a Judéia, sem recurso nenhum, era para um censo, tem que parar em Belém de Judá, é um imprevisto, e de repente ali se estabelece, aí vem uma ordenança do rei para matar todas as crianças, tem que fugir para outro país, onde aquela autoridade máxima, onde a autoridade máxima do seu país não tem poder, a lei é outra. Então é onde o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. Foge para o Egito. Mas como o anjo diria para eles fugirem para o Egito se não tivesse patrocínio? Mas eles já estavam com a conta bancária cheia. Viajaram tranquilos, porque Deus cuida dos seus. Aleluia. Deus provê todas as coisas. Para os pais isso foi muito bom, foi extraordinário. Mas eu concluo dizendo algo que aconteceu no versículo 11 e que nos ajuda a desmistificar algumas imagens presepiais, porque quando você vê a cena de um presépio, você vê o pai, a mãe e o menino, você vê alguns animais, você ainda vê o menino na manjedoura, você vê os pastores e você vê os magos, 3, e os presentes. Mas aqui o versículo 11 não diz que eles entraram no estábulo, que é onde fica uma manjedoura, ou em qualquer outro lugar, e entrando na casa, eles já estavam em casa. E quando o rei Herodes mandou matar as crianças de 2 anos de idade, é porque era mais ou menos esse o período que já havia se completado de vida. Então quando os magos chegaram com os presentes, eles não encontraram Jesus na manjedoura. Jesus já era uma criança de quase 2 anos de idade, já estavam na casa. E uma criança de quase 2 anos de idade, quando está na casa, ela não necessariamente está parada em algum lugar, porque ela já caminha. E quando eles chegaram na casa, quem eles acharam? Primeiro, o menino. Acharam o menino, obviamente, que estava com seus pais.
E o que os magos fizeram quando chegaram e acharam um menino? Se prostraram e o adoraram. Glória a Deus. Queridos irmãos, é isso que a humanidade precisa entender. Que não é para procurar ninguém além dele. Que não é para se prostrar diante de ninguém além diante dele. Que não é para adorar a ninguém senão a ele. Que é para buscar o rei. Não o pai do rei, não a mãe do rei, mas é para buscar o rei. É para ir na casa querer ver o rei. É para ir na casa para se prostrar diante do rei. Respeita o pai, respeita a mãe, honra a família, mas digno de adoração é só o rei. Só ele é rei, e é isso que a humanidade tem que entender. Nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Nós não vamos adorar a família dele, a descendência dele, a nação dele, a casa dele, a capa dele, o chinelo dele. Nós vamos adorar a ele. E chegaram na casa, por mais que tinham adultos ali, eles viram o menino, foram até o menino, eles se dobraram, eles se ajoelharam e adoraram o menino. Ele estava sendo adorado por grandes autoridades. Ele estava sendo presenteado por homens que tinham um grande nível no seu status neste mundo. Homens que eram inteligentes, homens estudiosos, que sabiam o que estavam fazendo. E hoje estão querendo dizer aí fora que fé é irracional. Hoje estão querendo dizer aí fora que o mais importante é a razão e não a fé. Meus queridos irmãos, esses homens estão provando que é possível ter razão, que é possível estudar, que é possível ficar inteligente, mas não perder de vista o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que é possível ser racional, que é possível pensar, que é possível sim ponderar muitas coisas, mas não perder a fé naquele que é o único digno de ser adorado. Só prossegue quem tem ele como o centro da adoração de sua vida. Eu não sei como está a sua fé nessa noite. Eu não sei qual é o alvo da sua adoração, da sua veneração. Mas o Senhor Jesus, pelo seu grandioso amor, nos mostra pela sua palavra que ele é o único digno de ser adorado. E a adoração nunca é uma obrigação. Esses homens não foram obrigados pelos seus reis a irem até lá. Esses homens não estavam ali para cumprir uma obrigação. Eles foram para adorar. Eles não disseram, viemos aqui pagar o que os reis mandaram que nós trouxéssemos. Não, nós viemos adorá-lo. Nós viemos nos prostrar diante dele. Glória a Deus. E eu não sei o que você veio ver aqui nessa casa, nessa noite. Mas se você veio ver a mãe dele, ela não está aqui. Se você veio procurar o pai dele, ele não está aqui. Mas se você veio procurar o nascido rei dos judeus, ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todas as vezes que nós chegamos na casa para vê-lo, ele está ali. Aleluia. E se nós prostramos a nossa vida e o adoramos e oferecemos a ele, nós não temos ouro para oferecer, mas nós temos adoração para dar. Não temos incenso para dar a ele, mas temos louvores para oferecer a ele. Não temos mirra para dar a ele, mas nós temos nossas palavras de gratidão ao Senhor. Todas as vezes que nós chegamos na sua casa para adorá-lo, nós é quem saímos presenteados. Nós é que somos beneficiados, meus irmãos. É nascido o rei dos judeus. Isso já faz mais de 2000 anos. Ele continua mais vivo do que nunca. Continua mais rei do que nunca. Porque a sepultura, nem as datas comerciais, nem as distorções intelectuais tiraram ele do seu santo lugar. Ele continua ali e está pronto para continuar ouvindo as nossas orações. Como as irmãs cantaram, enquanto a igreja ora, ele está trabalhando, ele está curando, ele está indo na tua casa, ele está indo na tua família. O menino não é mais menino, agora ele é Deus sobre tudo e sobre todos, para nos abençoar. Ele continua recebendo louvores, continua recebendo adoração, e ele está aqui nessa noite para abrir o seu grande tesouro e derramar sobre a sua vida as suas grandes bênçãos.
Quem veio nessa noite para adorá-lo? Quem veio nessa noite para prestar culto a Ele? Porque foi dito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, que é Deus em nós, que é Deus habitando dentro de mim e dentro de você. Adore a Ele agora. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da sua vida por doer. O que eu tenho é bem muito mais, porque só eu sei do teu amanhã. Então saia daqui abraçado pelo Rei dos Reis. Saia daqui abraçado nesta noite pelo Senhor dos Senhores. Aleluia, porque é Ele quem cuida da sua vida. Eu não sei o que está interferindo na sua vida, eu não sei qual é a intervenção na sua casa, mas Ele está dizendo nessa noite: quem cuida da sua vida sou eu, quem cuida da sua saúde sou eu, quem cuida do seu ministério sou eu, quem cuida da sua mente sou eu, quem cuida da sua alma sou eu, quem cuida do seu coração sou eu, quem cuida da sua vida sou eu. É Ele. Aleluia, é noite de vitória, porque quando Ele vem, coisas maravilhosas acontecem. Ele disse: eu estou aqui todos os dias, estou convosco todos os dias.